Se eu atrasar um pouquinho a partir daqui, põe na conta do pastor Léo. Mas a gente está na Páscoa. Então hoje é domingo de Páscoa. Na verdade, sexta-feira é o dia do sacrifício de Jesus, da oferta, da maior oferta que já foi feita na história da humanidade. E hoje nós estamos no dia, celebrando o dia da ressurreição. Só que às vezes eu estava pensando ali, e o Espírito ministrando ao meu coração, o que é uma igreja parecida com Laodiceia, o que é uma igreja parecida com Sardes, o que é uma igreja parecida com Éfeso? É uma igreja que não se importa, que não tem de fato o interesse e não consegue desvendar e desfrutar daquilo que Jesus fez. Então a gente canta aqui que Ele pagou os preços dos nossos pecados, que Ele levou os nossos pecados, e às vezes essa frase ela é tão vazia de efeito, porque Ele levar os nossos pecados. Outro dia eu pedi perdão aqui ao pastor Isaías em público, porque um dia ele me deu uma palavra de Deus e eu respondi na carne para ele. Ele já tinha me perdoado disso há muito tempo, mas eu expressei essa atitude aqui. Agora, quando a gente fala assim, perdoa alguma coisa, a pessoa que perdoa, ela sente, porque ela de alguma forma foi ofendida. Então, quando diz assim, Jesus perdoou os meus pecados e levou sobre si na cruz. A cruz não é uma brincadeira, a cruz é um instrumento de tortura e de morte. Antes de ir para a cruz, Jesus ele foi açoitado, brutalmente açoitado por chicotes romanos, cheios de ossos, cheios de pedaços de metal nas costas e no peito, brutalmente espancado. Não ficou pele sobre o corpo de Jesus depois daquela sessão de tortura. Por isso ele não conseguiu carregar a cruz e precisou alguém carregar. As costas dele estavam em carne viva. É por isso que ele não conseguiu, não é porque ele era fraco para carregar um pedaço de madeira aonde ele seria preso e morto. Isso tem preço. O evangelho é de graça para você, mas para ele teve um preço, caro, muito caro. Todo o dinheiro que você tem não paga, a sua vida não paga, os seus sonhos não paga. Se juntar você, a sua mulher, o seu filho, a sua filha, toda a sua família, não paga. Não há nada que possa pagar isso. Esse é o sacrifício que ele fez, essa é a oferta que foi feita, e depois preso numa cruz. Quando você vê Jesus pessoalmente, e um dia todos nós o veremos, você vai perceber que nas mãos dele estão as marcas dos ossos quebrados quando ele foi pendurado na cruz. A cicatriz do lado onde a lança penetrou e entrando pelo baixo de umas costelas atingiu até o coração, está lá, a cicatriz vai estar lá. Nos seus pés também vai estar lá. Jesus ressuscitou, e quando ele ressuscitou como homem. E todas as marcas, por isso ele disse, Tomé, bota a mão aqui, não seja incrédulo, seja crente, porque as marcas estão lá. Então é preciso nós entendermos, porque ser indiferente, ser Laodiceia, é você entender, se ele perdoou o meu pecado, então eu posso fazer o que quiser, é domingo eu vou para a praia, é domingo eu vou jogar futebol, é domingo eu vou ficar em casa descansando porque eu estou muito cansado. Isso é uma igreja indiferente, é uma igreja morta, é uma igreja que perdeu o primeiro amor. Eu digo mais, me permita ser radical nesse ponto, se você não trabalha em algo essencial, domingo não é dia de trabalho, domingo é o dia da ressurreição de Cristo e tem que ser dedicado a Ele. Salvo determinadas profissões que não tem outro jeito, e o mundo precisa continuar girando, ou você acredita que Deus vai te prosperar nos outros dias da semana, ou você acha que é domingo que vai fazer você ficar rico. Trabalhou até hoje e não ficou. Dedique ao Senhor, reconheça o Senhor Jesus, é disso que eu estou falando. Isso é Páscoa. O diabo vem no meio da Páscoa e coloca um coelhinho fofo, um ovinho de chocolate doce. A Páscoa não tem doçura nenhuma. A primeira Páscoa do Egito, ela veio depois de 10 pragas de morte de primogênito, de gente morrendo, para o povo ser liberto. E a ceia que é instituída depois da Páscoa, que é a nova aliança, mas a nova aliança não foi baseada no sangue de animal, foi baseada no próprio sangue de Jesus espancado. Quer ver? Eu vou mostrar para você. Bota. Essa onda do Diego está pegando, né? De óculos escuros. O Vitor está cheio de estilo. Bota Isaías 53 a partir do versículo 2. Esse é o seu Natanael? me dá meu óculos escuro que eu vou botar também aqui. Olha só. Isaías, ele teve essa visão 700 anos antes. Sabe, eu acho que no Novo Testamento não é retratado perfeitamente o que Jesus passou, mas Isaías viu, ele viu
frio. Eu acho que agora de manhã não vai dar tempo, mas de noite vai ter uma abertura de visão. Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como uma raiz de uma terra em terra seca. Não havia nada de belo, majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Tu acha que Jesus era feio? Ali está falando da situação de morte, de sacrifício dele. Jesus é lindo, ele é maravilhoso, mas quando ele se fez pecado para receber a nossa culpa, ele ficou feio, ele não ficou belo, ele não tinha majestade, a aparência dele não tinha nada que atraísse. Versículo 3, vamos lá. Foi desprezado e rejeitado. Ele foi desprezado e rejeitado para que você fosse aceito. Entenda isso. Homem de dores, ele sofreu dor para que você não precisasse sofrer, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e nós não nos importamos. Quem se importa? Quem se importa é quem reverencia. E reverenciar não é palavras. Ele levou sobre si as nossas dores. Eu estava ouvindo Cláudio Claro de manhã, até o Tiago me interromper, porque música para trás do ano 2000 não serve para ele. Não serve para ele. Olha, está igual o porco indo para a cruz, como ovelha, né? Entende? A gente canta, a gente prega, a gente diz, mas a gente não vive. Um jejum é um sacrifício pequeno. Vamos ficar em pé, o cara não quer. Vamos bater palma, não pode. Mas é isso que nós estamos vivendo. Quem se importa? Quem se importa? Vai, o 4, mais umzinho. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas era? Olha o versículo 5. Mas ele foi ferido por causa da rebeldia e esmagado por causa de quê? Nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Versículo 6. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Bota Romanos 4, acho que versículo 25, é o último versículo do capítulo 4 de Romanos. Diz assim: ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados, ele foi ressuscitado para que fôssemos. Ele morreu pelo seu pecado, mas ele ressuscitou para a sua justificação. Eu quero encerrar esse momento de abertura. Coloca, por favor, Salmos 22. Eu estou mostrando textos isolados para você. Eu acho que é o versículo 17. Mas depois você leia o Salmo completo. O salmista escreveu isso, eu não sei nem quantos anos antes, do próprio Isaías. Mas ele diz assim no versículo 17: posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim. Eu estou falando de Jesus, isso aqui é um salmo messiânico. E quando ele diz aqui, a Bíblia não brinca, quando diz assim, posso contar os meus ossos, é porque o chicoteamento, o açoite que ele levou, os ossos deles ficaram aparentes. Os ossos, as costelas, isso tudo ficou de fora, tamanha brutalidade. E isso é para quê? É para comover você? Não, é para você entender. Quando diz assim, Jesus morreu pelo seu pecado. Agora você pode receber o evangelho de graça. É de graça para você, para ele custou muito caro. Quem está me entendendo diz amém. Glória a Deus, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Pense nisso, nas suas atitudes, no dia a dia, durante o jejum, está tudo pago. Mas o tudo pago que a gente diz assim que está pago, é verdade. Mas alguém pagou. Ele pagou para que nós pudéssemos desfrutar daquilo que ele já pagou. Ser indiferente, como diz o texto, é fazer assim, ó, e continuar vivendo a vida do jeito que você quer viver, do jeito que você acha justo, do jeito que você acha certo. E aí a gente cai naquelas últimas mensagens. Quem não ouviu, tem lá no YouTube, por favor, pode ir lá no meu canal, que você vai entender o que é Sardes, o que é Éfeso e o que é Laodiceia. Mas Jesus morreu. E no domingo ele ressuscitou. Vamos à palavra então nessa manhã, 11:14, nós vamos cear daqui a pouco. Repete comigo assim, o grão de trigo. Agora diga assim, para a pessoa que está do seu lado: quando a morte produz vida.
o grão de trigo quando a morte produz vida. Eu fiz uma rápida pesquisa, acompanhe comigo. Um único grão de trigo, pastor Gleison, pode fazer a conta aí. Um único grão de trigo pode produzir, em média, de 1 a 5 espigas. E assim, eu estava pensando nisso, e o pastor Ricardo me perdoa, porque ele me deu essa palavra enquanto ele estava pregando sexta-feira de noite. E Deus falou comigo, entra aí na internet e pesquisa a respeito da semeadura do trigo. E ele diz assim, mais minuciosamente, mais importante, preste atenção o que cada caroço de trigo, cada grão de trigo pode produzir. Deus falou comigo. Ele não podia me dizer, né? Eu já pensei assim na hora, tem um número 5 a ver com isso aí, e não deu outro. Então, assim, um único grão de trigo pode produzir, em média, de 1 a 5 espigas. 5 espigas, diga 5. Um grão, plantou, morreu, germinou, brotou, né? Primeiro, a plantinha ali, né? Depois, a planta crescida e, finalmente, a planta madura com as suas espigas prontas. 5. Para cada caroço, 5 espigas. Faça a conta. Em condições ideais de solo, isso aí vai acontecer e pode até ser mais, mas vamos ficar preso nesse número 5. A produção por espiga. Cada uma dessas espigas, Jefinho, produz, por vez, entre 20 a 30 grãos. Vamos pensar em 20. 20 vezes 5? 100. O que Jesus diz a respeito da semente? Que ela vai brotar a 30, a 60 e a... O que a ciência descobriu muito tempo depois, Jesus já estava ensinando muito tempo antes. Essa é a semente, esse é o poder da multiplicação de uma semente. Um grão de trigo, essa foi fantástica. Sabe quantos dias leva um grão de trigo para germinar e aparecer o broto? 3 dias. Jesus morreu. E 3 dias depois ele... só o Tiago sabe. Jesus morreu, ele foi sepultado. Ou seja, colocaram ele dentro da terra, mas 3 dias depois ele... João capítulo 12, versículo 24 diz assim, acompanha comigo. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não fica sozinho, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Pois Jesus morreu, ele foi sepultado e ele produziu abundantemente. Jesus morreu na sexta, ele ressuscitou no domingo. Então parte da profecia acontece na sexta-feira, que nós chamamos de sexta-feira da paixão, mas ela não seria completa se Jesus não ressuscitasse. Então 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, depois o 22, Paulo diz assim, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. 22, porque assim como em Adão todos morreram, também todos serão, diga comigo, vivificados em Cristo. Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. O grão de trigo morreu, mas 3 dias depois ele voltou a viver. E hoje, domingo da ressurreição, nós estamos celebrando a ressurreição, mas não uma ressurreição simplesmente simbólica, mas a ressurreição para a multiplicação. Sabe, o diabo ele procura colocar contos de fada no meio de toda essa história, que é uma história real, que é uma visão real daquilo que o Senhor Jesus fez, daquilo que Deus projetou antes da fundação do mundo, para a nossa salvação, para o nosso deleite. E a Bíblia fala de Jesus, mas a história, mas as fábulas falam de heróis, de Hércules, e falam de Thor, e falam de pessoas assim, e às vezes colocam o coelhinho, os 3 porquinhos. Essas coisas são fábulas, muitos deles até existiram, mas são fábulas. Mas Jesus ele é real, o sacrifício ele foi real, e Jesus quando ele morre, ele mesmo disse, se o grão de trigo morrer se o grão de trigo ficar no chão e não morrer, ele vai ficar sozinho. Mas quando ele morre, ele produz muito fruto. E esse fruto é a 30, a 60 e a 100. Primeiro a semente, depois o talo, depois a espiga, e a espiga cheia de frutos. Nós estamos vivendo um tempo de grande multiplicação, e essa multiplicação, ela vai além do ministério, mas assim, sobretudo, ela precisa ser ministerial, mas ela vai participar da sua vida, porque o grão de trigo já morreu, e agora é o tempo da multiplicação. Vamos acompanhar na Bíblia, no batismo de Jesus, começou esse processo. Sabe, o processo começa muito rápido, logo no começo
começo, Deus já está trabalhando uma multiplicação que começa às vezes pequenininha, mas que vai crescendo. Jesus foi batizado nas águas por João Batista, e naquele momento, quando ele está saindo, ele recebe o batismo também do Espírito Santo. Quando a pomba desce sobre ele, ele recebe, ele é cheio do Espírito Santo, e ele vai para o deserto e vai jejuar durante 40 dias, sabe? Tu vai ficar 12 horas durante 21 dias, não dá para chorar, né? Você vai conseguir. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: você consegue. Sim, você consegue. Você é mais forte do que isso. Deus é maravilhoso e Deus vai agir em grande multiplicação. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: no próximo domingo você vai ter um testemunho. Quem organiza o culto vai ter trabalho para poder escolher as pessoas que vão dar testemunho, porque muitos testemunhos já vão acontecer nessa semana. O grão de trigo, ele não dá fruto em 3 dias, mas em 3 dias ele já brota. Você já vai ver o resultado dentro dessa semana. Diz amém. Então João, ele dá testemunho de Jesus, ele diz que Jesus está ali, é o Cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo de 35 a 42 diz assim: no dia seguinte, João, depois do batismo, no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Sabe, às vezes a gente convida a pessoa para a igreja: vamos lá no culto, lá tem um louvor muito bom, vamos lá no culto, o pastor prega muito bem. Irmãos, o convite está errado. A gente convida as pessoas para poder conhecer Jesus. Onde ele vai encontrar Jesus? Vai encontrar Jesus na igreja, porque é mais fácil. Ele encontra também em outros lugares, mas na igreja, a reunião dos crentes concentra poder. Então ali é um bom lugar, na sua célula é um bom lugar, talvez na sua casa, mas precisa de alguém. Então às vezes a gente está fazendo um convite errado. Não, vamos lá, porque tem ar-condicionado. Não, lá é legal, é bonito, né? Está tudo certinho, tudo no lugar. Lá tem cafezinho, lá tem água gelada, e tem tudo isso. Mas entenda, nós precisamos apresentar Jesus. Fala para mim, Jesus. Então João, mas olha lá, o Cordeiro de Deus, ele é Jesus, é ele que tira o pecado do mundo. Os 2 discípulos ouviram isso. O versículo 37 diz assim: e os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. O que eles fizeram? Seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que os seguiam, disse-lhes, ele não tinha discípulos ainda, esses são os primeiros, e disse Jesus para eles: o que vocês estão procurando? Sabe, quando nós trazemos uma pessoa para Jesus, Jesus faz essa pergunta: o que você quer, o que você está procurando, o que você precisa? A resposta de André e daquele outro foram exatamente assim: Rabi, aonde o Senhor mora? Eles queriam conhecer Jesus na intimidade. Sabe, seria tão bom se a própria igreja pudesse conhecer Jesus na sua intimidade. Onde é que você mora? Onde é que o Senhor vive? E Jesus responde para ele. Ele não diz assim: olha, eu moro, meu endereço é rua tal, número tal, lote tal, quadra tal, o CEP é 24 não sei quanto, 005. Não, ele diz assim: vem falar comigo, vem ver, porque essa experiência com Deus, ela é experiencial. Tem que experimentar. Você não sabe, eu estou tomando uma água que botou aqui para mim, essa água está quente ou está fria? Ela está fresca ou está gelada? Ela tem saborização, ela vem com umas gotinhas de limão ou não? Quem botou sabe, os outros supõem, mas só eu tenho certeza, porque eu provei. Vem ver. Jesus convida, vem ver. Sabe, quando aqueles caras foram atrás de Jesus, era 4 horas da tarde. 4 horas da tarde é a hora? Pastores pensando, hora 10ª. Então, ele vê 4 horas da tarde. Já era no fim, o dia para o judeu, ele vai de 6 da manhã às 6 da tarde. O dia estava quase acabando, mas eles assim mesmo foram ver onde Jesus morava. O versículo 39 diz assim: venham ver. Então eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, diga André, irmão de Simão Pedro, era um dos 12 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro, quem ele encontrou primeiro? O seu próprio irmão, chamado Simão. Então, o primeiro Natanael que você vê no Novo Testamento é André encontrando Simão, porque ele ficou maravilhado, porque ele foi ver Jesus, ele foi conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus na intimidade, e nesses 21 dias nós precisamos trazer os nossos amigos para que eles também possam conhecer Jesus na intimidade.
E eles ficaram maravilhados. E o que André foi fazer? Ele foi encontrar o irmão dele, porque o irmão dele era uma pessoa da confiança dele. O próprio irmão, e ele encontrou, versículo 41, ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o, que quer dizer, achamos o Cristo, e o levou a Jesus. O que ele fez? Vira para quem está ao seu lado e diz assim: você tem alguém, você conhece alguém para levar para Jesus. Leva para Jesus, leva para Jesus, leva. O apóstolo disse ontem que sabe, um dos problemas da igreja é que os jovens eles ficam procurando pessoas para casar. E diz assim: mas aqui na igreja não tem ninguém que eu possa casar. Então ele falou assim, eu peguei aquela palavra, é para isso que tem projeto de multiplicação. Deus vai trazer a pessoa certa para você. Nós não liberamos meninas para outras igrejas, nós vamos ter os rapazes e as moças certas aqui. Diz amém, pastor Isaías? A gente não libera nada, entendeu? Essa é a nossa igreja, esse é o projeto Betel, é casa de restauração. O que André fez? Ele foi atrás da família dele, e disse assim: achamos o Cristo, e levou Pedro a Jesus. E Jesus olhou para Pedro e disse assim: você é Simão, filho de João, agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O que Jesus fez no primeiro encontro? Fala primeiro encontro. Pedro saiu pronto daquele lugar ali? Não, já sabe que não. Mas no primeiro encontro, Jesus já plantou a semente da mudança e da transformação de vida na vida de Pedro. Um encontro. Quem diz amém para mim? Sabe, e no dia a dia, o que ia acontecendo? Iam acrescentando, Jesus vai acrescentando, ele ia acrescentando ao ministério dele, e também ele vai acrescentando para nós. Gere fé nisso, expectativa, sabe? Agora Jesus encontra Filipe, João capítulo 1, versículo 43 a 49, diz assim, e esse é o texto que fala sobre nos Natanaéis, né? Quando você sair, você vai olhar para aquele painel, e logo mais à noite, você já vai trazer a foto de alguém para colocar ali. Vai lá na impressão, leva no WhatsApp, lá perto de casa, acho que custava R$5, R$5, para você imprimir a foto, né? Imprime a foto. Se você não tiver nenhuma foto para imprimir, imprime a minha e bota lá, para ver se multiplica aquilo que eu estou precisando na minha vida. Mas você tem o Natanael, imprime a foto, bota ali. Então no dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galileia, e encontrou, diga Filipe, a quem disse, siga-me. O que Jesus disse? Siga-me. Hoje a gente precisa, pastor Isaías, fazer quase que implorar para a pessoa fazer alguma coisa. Mas Jesus, quando passa, ele diz simplesmente: você, vem. É isso que Jesus está fazendo. É que o nosso coração ficou insensível. A gente só quer fazer o que quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Hoje nós vamos ter concorrência de novo, porque o Flamengo joga na hora do culto. E as pessoas não entenderam ainda que joga na hora do culto, fica em casa e perde. Atrapalha a nossa vida 2 vezes. Não vem do culto, ainda faz o Flamengo perder. Jesus. Que Jesus? O negócio é o, sei lá, Pedro está lá, né? Não, sim, cara. Pois é. E tem mais do que Pedro. Aqui tem Jesus. Lá não tem. Mesmo se Gabriel Jesus jogasse em algum lugar por aqui, né? Mas não é. Não é o mesmo, não é a mesma coisa. Então no dia seguinte Jesus resolveu ir para Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Jesus gostava de Betsaida, né? Foi lá que ele curou aquele cego, levou para fora da cidade, que a cidade não tinha nada de bom. Eu acho que o que tinha de bom ele levou com ele, né? Que era Pedro, Filipe e André. E depois o cego disse assim: não volta para aquela terra, não volta para cá. Não vai para lá não, vai para sua casa, porque agora você está vendo para que coisa pior não aconteça para você. O versículo 45 é o tema. Vamos ler juntos o versículo 45? Diz assim: Filipe encontrou... Então Natanael perguntou, porque tinha intimidade: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu o quê? Ele aprendeu com Jesus. Às vezes a gente quer ficar explicando muita coisa, dando aula de teologia, explicando porque a igreja A é diferente da igreja B, que é diferente da igreja C. Não, a única coisa que ele fez é assim: você acha que ele é ruim? Vem ver, eu desafio você.
Vem experimentar, e depois você me diz. Versículo 47, Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis aí um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Olha só o diálogo. E Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. É Jesus, não é você? Você não converte ninguém, a gente convida as pessoas para conhecer Jesus. Ele faz a obra. Oh meu Deus, isso é maravilhoso. Aleluia. Como é que diz o homem? Thank you, Jesus. E na língua dele que eu não sei o que significa. Eu comprei um livro que fala sobre na casa, sobre aquelas coisas lá. Comprei, fui lá fora comprar. Então Natanael perguntou: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes, sabe, Jesus conhece a sua vida. E hoje eu quero que você entenda que Jesus conhece a vida do Natanael, que Deus já está colocando a ideia na sua mente, o nome no seu coração, porque esse fruto já está maduro, ele só vai puxar, vai cair, vai nascer, vai brotar, já está tudo pronto, já está tudo certo. Dentro desses próximos dias, dentro desse próximo mês, até nós chegarmos lá no encontro 14, 15 de maio, esse fruto vai nascer, diz amém. Oh meu Deus! E nós não vamos batizar no encontro dessa vez, nós vamos batizar aqui, no culto da noite, na celebração, no dia 27, no prédio, uma piscina, vai botar a piscina aí, e nós vamos ter piscina nos 3 prédios. Eu já estou profetizando 4, Léo, hein, Jefinho? Quem vai ser o 4, quem vai ser o 5? Eles vão brigar para ser o 5 porque é o número da graça, né? Mas tem que ter o 4, então vai ter uma piscina em cada prédio. Santa Bárbara vai me pegar, né? Que eu mandei derrubar o batistério, agora eu vou botar a piscina. É isso aí, vamos batizar aqui, tá? Vai morrer e vai ressuscitar, dia 27 de junho, 27 não, 27 é o dia da colheita, sei lá, um pouco antes. Ou ali, nós vamos chegar... nós vamos chegar a um denominador comum. De acordo com a multiplicação, nós vamos para onde cabe a gente. Glória a Deus. Sabe, Natanael ficou espantado com aquilo. Por quê? Porque Jesus já conhecia a vida dele. Jesus conhece a sua vida, conhece a vida do seu Natanael. Às vezes tu olha para a vida. Tinha umas pessoas aqui no Jardim Catarina que olhava assim quando eu era garoto e pensava: essa pessoa nunca, não tem jeito essa pessoa se converter. Passava 1 ano, 2 anos, 3 anos, se convertia, estava crente na igreja. Porque quem converte alguém não somos nós, é Jesus, é o poder do Espírito Santo. Qual a nossa parte? Vem ver Jesus. Qual a parte de Jesus? Bater, entrar e mudar a vida de uma pessoa. Aleluia. Natanael conclui essa conversa no versículo 49, quando ele diz assim: então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. O que Jesus disse? Eu vi você debaixo da figueira e sei que você tem um bom caráter. Quando a pessoa vem aqui, quando você consegue levar na célula, quando você consegue levar ela no encontro, Jesus vai dizer muito mais do que isso para ela. Isso é muito mais do que suficiente. Porque se você diz para ela assim: Isaías, eu conheço a sua vida. É claro, eu vivi no mesmo tempo que ele, nós somos amigos há muito tempo. Então eu conheço as coisas que ele fez, ele contou já para mim, ele conhece a minha vida, ele conhece, nós nos conhecemos, a maioria de nós nos conhecemos. Então isso não cria um impacto. É por isso que às vezes o profeta de casa não faz milagre, né? Não tem tanto efeito. Está falando isso comigo porque ele me conhece. Mas quando Jesus fala, ele está sentado aí, ou está sentado lá naquela cadeira confortável que tem lá no sítio. Essa não era para dizer amém mesmo, né? Isso é só ironia, né? Mas nós vamos profetizar que isso vai mudar. Quando está sentado lá, e Jesus fala no coração dele, talvez ele nunca tenha ouvido falar, ele ouvido Jesus falar. E Jesus fala na mente dele, fala no coração dele, e lembra ele de uma coisa, e diz ele outra coisa, e mostra para ele o que quer fazer na vida dele. Ele vai dizer: Senhor, tu é o Filho de Deus. E não vai ter outro jeito, ele vai se converter. Quem diz um amém e dá um aplauso ao Senhor Jesus. O que eu quero mostrar para você é que era Jesus sozinho, depois apareceu André com mais um que a gente não sabe quem é, e André trouxe Pedro, e aí começou a multiplicação. No dia seguinte veio Filipe levou para Natanael, mas isso demonstra que Jesus ele tinha um plano. Jesus tem um plano. Aliás, esse é o tema do Follow Camp, né?
Deus tem um plano. Jesus tinha um plano, e o plano de Deus era intencional. Intencional. Jesus tem uma intencionalidade naquilo que Ele faz. Deus tem uma intencionalidade naquilo que Ele faz. Ele não faz por acaso, Ele tem uma intenção, Ele quer fazer. E Ele está dizendo hoje para você, nós vamos fazer dessa forma, nós vamos fazer assim. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto para a sua vida. Quando a pessoa, o crente mais velho, ele vai pensar se ele quer engajar ou não. Mas o crente novo, Jesus diz, siga-me, e ele diz, estou aqui. O nosso problema é que a gente vira Sardes, a gente vira Éfeso e a gente vira Laodiceia. Vamos repetir uma frase, que a gente já disse isso no passado e que a gente foi relembrado nesses dias lá. Repete comigo assim, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. É caro, não posso. Tem um casamento do primo do meu primo. Tem não sei o quê. Quem não quer dá desculpa. Mas quem quer dá um jeito. Não dá um jeito? Dá um jeito. Dá um jeito, se vira. Vai e volta para a capacitação. Não quer ficar lá ou não pode ficar lá. Paga e fica no hotel. Quem quer dá um jeito. E quem não quer? Quem não quer dá uma desculpa. E a gente não está aqui para ouvir desculpa, a gente está aqui para ouvir pessoas, homens e mulheres de Deus, que entendem a intencionalidade do Senhor e que vão à frente do projeto que Ele está estabelecendo para nós. Vira para quem está ao seu lado e diga assim, Deus conta com você. Essa é a boa notícia. Qual é a má notícia? Se você não contar e não somar com Ele, alguém vai pegar o seu lugar. Mas isso não é legal. Deus escolheu você primeiro, diga, me escolheu. Mudou o meu nome. Para que eu possa dar fruto, dar resultado, multiplicação. Oh, meu Deus! Então, a intencionalidade de Jesus, depois daquela pesca maravilhosa que vocês conhecem, que está o texto lá em Mateus capítulo 4, Jesus comissiona alguns deles com uma intenção declarada. Vocês viram, disse ele, uma pesca maravilhosa. Vocês trabalharam na força do seu braço, vocês não pegaram nada. Com toda a técnica que vocês têm, com o conhecimento que vocês têm, vocês não pegaram nada. Mas agora eu falei, vamos para águas profundas, joga a rede do outro lado, e vocês viram a pesca que aconteceu. Agora eu vou dizer para você algo intencional. Estou dizendo o que Jesus falou para eles. Mateus capítulo 4, versículos 19 e 20, depois 23 e 24, diz assim, e Jesus lhes disse, venham comigo. O que ele disse? Se você vier, eu os farei pescadores de gente, pescadores de pessoas. Vocês eram Pedro, André, Tiago, João, vocês eram pescadores de peixe, agora vocês serão pescadores de homem. O que eu preciso fazer? Você precisa vir comigo. Esse é o convite de Jesus, é a intencionalidade. Nós fomos chamados para isso. A gente perde a visão e Deus, Ele quer nos abençoar. Ele quer nos abençoar com prosperidade, com família, com casamento. Ele quer nos abençoar com saúde, com longevidade. Tudo isso faz parte do pacote, mas a intencionalidade de Deus é que a gente possa reproduzir nas outras pessoas aquilo que Cristo fez por nós. Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. O versículo 20, ele vai dizer assim, então eles deixaram imediatamente, diga imediatamente. Pastor, se der, semana que vem, eu vou lá. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Não vou falar sobre isso, mas uma vez Pedro perguntou, porque Pedro foi um que deixou as redes ali, deixou o barco, deixou o negócio dele para seguir Jesus. E ele perguntou para Jesus, mestre, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber? E Jesus disse o quê? 100 vezes mais nessa vida, com perseguição, 100 vezes mais nessa vida, casas, famílias, irmãos. Você crê em Jesus? Imediatamente ele seguiu a Jesus. Jesus tem me abençoado, irmão. Abençoa o trabalho das minhas mãos, me dá oportunidade, me dá emprego, me dá tudo direitinho, me dá onde morar, me dá vida, me dá família, me deu a netinha e está vindo outra, e eu ia parar de chamar a pastora de vovó, mas eu continuo chamando porque eu sei que vem outros netos por aí, não é isso? E assim, Deus é bom, confia nele, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Esse é um tempo de multiplicação, é um tempo para você dar testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida. E assim,
Pulando para o versículo 23, diz assim: Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. Eu não vou entrar aqui no pormenor de cada um deles, mas eu acho que o marketing da igreja está errado. O marketing da igreja anuncia as coisas que acontecem no culto. Ok, então o culto é animado. É claro que pega só as cenas boas, né? Mas o culto é animado, o culto é vibrante, tem o louvor, tem as fotos, mas a gente precisa convidar as pessoas para conhecerem Jesus. A experiência das pessoas, que elas vão ter com Cristo, que vai mudar a vida delas, sabe? Às vezes a gente está preocupado com o nosso, e dentro da igreja tem tanta questãozinha, tanto problema. Quem fica preocupado demais com probleminha de relacionamento, com circunstância, é porque está preocupado de menos com Jesus. Preocupa-se mais com Ele, se apegue a Ele, sabe? Paulo diz assim: eu quero ser achado nele, não tendo em mim nenhuma justiça própria. Porque a gente continua com o véu, esse véu precisa ser retirado. Agora de manhã não vai dar, mas de noite nós vamos retirar véu em nome de Jesus, diz aleluia. Então a sua fama correu e ele curou todo mundo, sabe? Jesus continua sendo o mesmo, ele foi, ele é e continuará sendo, e ele curou os doentes, curou as enfermidades de todo mundo, aqueles que estavam atormentados. Quanta gente está atormentada por aí, sabe? Às vezes está endemoniado, às vezes é epilético, às vezes é paralítico. Deus curou, Jesus curou todo mundo. Jesus foi intencional, diga intencional. E agora nós precisamos ser intencionais também. A igreja não pode fazer nada disso, mas Jesus pode. Então nós precisamos apresentar Jesus para as pessoas. E quando eles vêm e conhecem esse Jesus, Jesus não está naquela igreja, está assim. Nessa igreja, em todas as nossas igrejas. E ouso dizer em todas as igrejas por aí. Está assim. Vira para quem está ao seu lado e diga: está assim. Diz para essa pessoa: você pode não perceber, mas ele está lá na sua célula. Às vezes até ele fica do lado de fora batendo na porta, né? Mas está lá. Ele está lá, ele sempre está lá. Sempre está lá. Agora às vezes a gente está preocupado tanto com tantas coisas que não consegue perceber isso. Mas o que eu quero dizer é que na morte, diga na morte, vem a grande, o quê? Multiplicação. Jesus morreu e foi sepultado, o grão de trigo agora estava na terra. 3 dias depois ele ressuscitou. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3 a 5, e depois o 8, diz assim: depois de ter padecido, eu já expliquei para você, sabe, a Bíblia coloca a palavra padecido. Eu expliquei um pouquinho para vocês o que é padecido. Se você não entendeu bem, depois você vai lá naquele filme do Mel Gibson, acha ele, onde é que ele tem, e vê um pouquinho do que Jesus padeceu. Mas a Bíblia só diz padecido, né? E a gente olha assim: padecido, ficou aborrecido, pegou uma gripe, né? Vai lá ver o que é o padecido. Mas depois de Jesus ter padecido, ele se apresentou vivo, diga vivo, a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Esse era o assunto de Jesus. O versículo 4 diz assim: comendo com eles, deu-lhes essa ordem, intencional: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Por quê? Porque João, na verdade, batizou com, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Mas, versículo 8, vocês receberão poder, diga poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa era a intenção clara de Jesus, uma grande multiplicação que começou com a sua morte, com a sua ressurreição, e agora vem o poder do Espírito Santo que nos capacita, que capacita a igreja a levar, a impulsionar esse evangelho que chegou até nós, que saiu lá do Oriente Médio, que saiu lá de Israel, e avançou ali por toda a Palestina, por toda a região da Ásia Menor, foi para a Europa, e da Europa ele começou um processo que não foi oriental, mas foi ocidental, e encheu a Europa do Evangelho, foi para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos ele começaram as missões modernas, e essas missões trouxeram o Evangelho para nós aqui no Brasil, e nós estamos aqui, diz aleluia. Jesus, ele é intencional, e nós precisamos ser intencionais também.
O apóstolo lá contou uma coisa que assim, meu Deus, só para fazer isso tem que ser inspiração do Espírito Santo, mas é tão simples, né? Quando lembra daquela, ele estava no mercado, aí estava passeando no mercado e perguntou para um empregado do mercado, eu queria saber onde é que tem o sabão. Outro dia eu fui comprar um sabão lá perto de casa, eu não encontrava sabão de jeito nenhum. Não conhecia o mercado, não encontrei. Aí ligação de vídeo para ela me mostrar. Mas aqui o que ele fez? Onde é que está o sabão? Aí o camarada, peraí, vem cá. Aí levou ele, mostrou a ele onde é que estava o sabão. Aí ele foi lá, pegou o sabão que ele precisava, virou para o cara e disse assim, eu estava perdido e você me ajudou, muito obrigado. Mas talvez você também esteja perdido e quem sabe eu não posso ajudar você. E apresentou para ele aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Diga, ser intencional. Às vezes você tem um amigo tão íntimo, uma pessoa que você gosta tanto, mas só fala de fofoca de namorado, só fala de futebol e de política e nunca falou de Jesus para essa pessoa. Tem que ser intencional. Vira para quem está ao seu lado e diga de novo, intencional. Tem que ser intencional. Nós temos que ser intencionais. Essa é a ordem de Jesus, sabe? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. O poder vocês já têm e serão minhas, diga, testemunhas. O que testemunha faz? Testemunha conta aquilo que viu e aquilo que viveu. A gente quer contar os problemas, mas não quer falar de Jesus. Ele é a solução para todos esses problemas. Então Jesus tinha um plano, eles deveriam esperar em Jerusalém até serem revestidos de poder, e aí as testemunhas multiplicariam também. Era só Jesus, mas depois que ele morreu, olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, deixa eu andar, depois foi visto por mais de 500 irmãos, 500, diga 500, de uma vez só, dos quais a maioria deles ainda vive, lá na época que Paulo escreveu aos Coríntios, porém alguns já dormem. Então os teólogos, eles baseados nesse texto, eles estimam que o único evento que Jesus teve depois da sua ressurreição, que reuniu muita gente, foi quando ele foi ascendido ao céu. Então no dia da sua ascensão, isso é bem lógico, é bem razoável, tinha mais ou menos umas 500 pessoas ali. Mas eu quero falar para você da cronologia, repete, cronologia. A cronologia de Jesus é a seguinte, Jesus morre na Páscoa, diga Páscoa. Então Jesus morre e ressuscita dentro do período da Páscoa. Permanece na terra por quantos dias? 40 dias. A Páscoa, ela precede a Pentecostes por 50 dias. É Pentecostes, de Penta. 50 dias depois da Páscoa tem Pentecostes. Pentecostes é a colheita. Páscoa, saída do Egito. 50 dias depois é a festa da colheita, é Pentecostes. Então Jesus, quando ele é levado ao céu, são 40 dias depois da sua ressurreição. Está comigo? Diz amém? Quantos dias, a gente confunde muito isso na cronologia, né? Quantos dias depois da ascensão de Jesus o Espírito Santo desceu? Pergunta para quem está do lado, você sabe? A conta é simples, se Pentecostes é 50 dias depois, e Jesus ficou 40 dias na terra e mandou esperar em Jerusalém, 50 menos 40 igual a 10. 10 é o número que significa a totalidade. Eram 10 dias que eles precisavam esperar em Jerusalém para que o Espírito Santo descesse sobre eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 15. 10 dias depois, aqueles 500 ali já eram só 120. Atos diz assim, 1, 15. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Os 500 agora eram 120. Não significa dizer que os 500 apostataram da fé, mas eles não tiveram perseverança de continuar ali naquele momento junto com os apóstolos durante aquele dia, porque Jesus não disse, vai acontecer daqui a 10 dias, disse? Não, ele disse, começa aí a campanha, começa o projeto, porque sobre vocês vai descer o Espírito Santo, não saia daqui sem o poder do Espírito Santo, não se faz a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo, e eles esperaram, mas alguém tinha compromisso, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que trabalhar, tinha que ir para a escola, tinha que voltar, tinha que não sei, né? E tinha que fazer muitas coisas, e não conseguiram perseverar. Depois de receber o Espírito Santo, sim, mas eles não receberam as primícias. Vira para quem está ao seu lado e diga, primícias. O grande milagre, eles não presenciaram. Eu quero dizer para você que Deus escolheu você para receber as primícias do milagre da multiplicação. Quem crê nisso diz amém. Naquele dia, você conhece o texto, Pedro pregou, e Atos capítulo 2, versículo 41,
Léo, diz assim: então os que aceitaram a palavra foram batizados. Os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de 3.000 pessoas. Diga 3.000. Isso é multiplicação. Quantos dias depois da ressurreição de Jesus? 50. Quantos dias depois de Jesus subir para o céu? 10. Irmãos, em 50 dias, Deus pode nos dar uma grande multiplicação. A resposta que às vezes a gente precisa. Aqui eu não tenho muitos solteiros, mas a varoa ou o varão que você tanto está esperando, ele pode chegar dentro de 50 dias. Deus pode fazer esse milagre. Você crê nisso? Aleluia. Quem é o seu Natanael? O seu Natanael vai ser a resposta da oração de alguém. E uma ficou vermelha, né? O seu Natanael, cadê a Daiane? O seu Natanael pode ser a resposta de alguém. A resposta de alguém pode estar chegando, sabe? Alguém que vai mudar a sua vida, alguém que pode ajudar. Deus vai usar para mudar a sua história. Esse é o tempo de multiplicação. Diz amém. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Para terminar, eu queria que nós celebrássemos então esse momento, porque o momento da grande multiplicação, ele está chegando, e essa multiplicação só aconteceu porque primeiro o grão de trigo, vamos voltar lá no primeiro texto está lá no livro de João, no capítulo 12, no versículo 24, em verdade te digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. A Páscoa é o pão, é o corpo de Cristo, que foi partido, machucado, dilacerado em favor de cada um de nós. O sangue, o vinho, é o sangue de Jesus que foi derramado. Essa é uma visão que Deus nos dá, para nós comermos e bebermos em memória dele. Nessa ceia que a gente vê aqui, tem cura. Isaías 53 já diz, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tem cura para o seu corpo, tem paz para o seu espírito, para a sua mente. Está tudo aqui, está tudo na ceia. Mas a ceia em si é só pão e suco de uva. Está tudo em Jesus. A gente precisa contemplar Jesus. Não precisa tentar ajudar ele não. Só creia, só creia, só creia. Só creia que ele faz o milagre. Só creia que ao você mastigar desse pão, você está comendo do corpo dele, e o corpo dele tem saúde, assim como ele é, nós somos nessa terra. Quando você beber do suco, você vai crer que no sangue derramado de Jesus naquele dia, naquele fatídico dia, que foi terrível, mas foi maravilhoso para nós. Aquelas gotas de sangue que derramaram, ali tem o poder do perdão, ali tem o poder da redenção, ali tem o poder da justificação. Fica de pé comigo, em nome do Senhor Jesus.